Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E essa vez aqui foi a dúvida de um assinante que a gente tem. Ele falou: Léo, como é que eu faço para remunerar uma carteira quando o mercado está caindo muito? Pô, o mercado está caindo muito, eu quero continuar, eu quero manter esse ativo gerando renda e com que ele continue gerando taxas. E aqui eu já deixo um grande cuidado para vocês, tá? Muito se fala de dividendos sintéticos, dividendos extrapolados, dividendos que é o que? Basicamente você vende opção de compra de um determinado ativo, você mantém aquele ativo gerando uma renda adicional, um dividendo adicional. E cuidado, porque essa é uma estratégia que sim, existem risco. Então, cuidado com quem te fala que não existe risco em um determinado tipo de estratégia. No mercado de renda variável existe risco, seja risco operacional, risco de crédito, risco de mercado, existem riscos, inclusive até mesmo na renda fixa existe risco e não há nada garantido. Inclusive a CVM nos proíbe de garantir retorno. Então, muito cuidado aí com esses tipos de afirmação, porque um custo de oportunidade também é um risco. E eu vou mostrar isso aqui e como que a gente pode abordar esse tipo de estratégia. Antes de mais nada, deixa o seu joinha aí no vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos nessa. Bom, então vamos lá, como é que eu faço para remunerar uma ação que tem na minha carteira? Uma estratégia clássica que é chamada de lançamento coberto. O que é isso? Eu tenho no mercado de opções as opções de compra e as opções de venda. Então vamos supor que eu tenho as ações da Petrobras aqui na minha carteira. Ela está R$ 40,33. E o que eu quero fazer? Eu quero continuar, manter esse ativo gerando renda na minha carteira, gerando taxa. Então a estratégia clássica que se faz é a venda de call. Quando eu faço a venda de call, o que acontece? Eu recebo 52 centavos por ação que eu tenho na carteira, em troca da obrigação de ter que vender o ativo se o mercado subir acima de 43. Ah, então o mercado foi para 43,5, tenho que entregar as ações a 43. Ah, o mercado foi para 44, eu tenho que entregar as ações a 43. Por isso que eu recebo essa taxa aqui antecipada, e é o que muitas pessoas chamam de dividendos sintéticos, dividendos extraordinários, que seja. Qual que é o grande cuidado que eu tenho que ter aqui? Vamos lá. Primeiro risco que eu tenho, ter que vender uma ação. Esse é o meu maior risco aqui nesse tipo de estratégia. O segundo risco é não ter que vender uma ação. Espera aí que eu já vou te explicar. Primeiro vamos falar do risco sobre ter que vender uma ação. O que acontece? Eu posso ter que vender a ação abaixo de um preço que eu comprei, então tem um risco aqui, e eu posso ter que vender uma ação em um preço quando seu preço justo está lá em cima, o seu valor intrínseco está lá em cima. Então se a gente pega ali Banco do Brasil, que foi um vídeo que a gente fez ali em 2021, as ações estavam negociando bem abaixo do seu preço justo. Então a região do seu preço justo ali naquela época era a casa dos 45 a 50 reais. Obviamente com o crescimento ali do lucro líquido da empresa, isso daí foi sendo reajustado ano a ano. Só que o que acontece? Pô, se eu tenho um upside de alta do ativo, se eu tenho um prêmio de risco que o mercado está colocando no ativo dele até o seu valor justo, o valor intrínseco, que é o que é muito abordado no Value Investing, se eu tenho que vender essas ações antes, pô, eu perco todo esse outro prêmio de risco aqui, o upside, o potencial de alta do ativo. Então isso é um risco porque é um custo de oportunidade que está sendo deixado para trás. Se eu tenho que vender as ações por um valor abaixo, inclusive, do que eu comprei, essa é outra condição ruim, porque às vezes você tem que se desfazer de um ativo, que muitas vezes é uma empresa boa, tem uma boa performance, mas é um cenário de mercado que a gente tem um cenário de aversão a risco e os ativos acabam ficando descontados. E aí você acaba realizando um prejuízo que muitas vezes não é o que você quer. Agora vamos lá. O que eu falo com relação ao risco de não vender o ativo? É o seguinte, pô, vamos dizer que Petrobras está ali em cima do seu preço justo e eu quero já desmontar e desfazer parte da minha posição. Eu poderia simplesmente vender a ação, mas muitas vezes eu opto por fazer o que? O lançamento coberto. Ao invés de vender a ação aqui nos 40, o que eu faço? Pô, eu vendo uma call, me obrigo a vender a 40, recebendo 182 reais. Pô, baita de uma taxa, vou receber mais dinheiro ainda. Só que se até a data de vencimento, que nesse caso aqui é o dia 17 de maio, se as ações começam a cair, 39,5, 39,25, beleza, eu fico com a taxa e acabo não vendendo as ações. Então, a gente tem alguns pontos aqui em que a gente pode trabalhar. A pergunta do colega foi a seguinte, né, lá do assinante, que é: pô, Léo, como é que eu faço para remunerar quando o mercado está caindo muito? Isso envolve muito a questão de, pô, seu preço médio ficou lá em cima. Vamos dizer que seu preço médio aqui na Petrobras, sei lá, tá R$ 45 e você vai vender uma call
você está se obrigando a vender a ação, vou botar aqui, ó, nos R$43, abaixo do valor que você comprou. E na medida em que o mercado vai caindo, seu preço médio vai ficando mais lá para cima. Então tem algumas formas da gente trabalhar em cima dessa abordagem aqui. Primeiro, eu posso proteger o meu lançamento coberto, que é o que eu chamo de lançamento coberto protegido, que é o quê? Compro uma call. Pô, tem a obrigação de vender a 43, mas tem o direito de recompração nos 44. Então, se esse negócio dispara, vai para 50, 55, eu tô com o meu direito garantido de recomprar a ação a 44. Isso daqui também é uma chamada de trava de baixa numa região de lucro, uma posição que tem teta positiva. Eu ganho dinheiro cada dia que passa. Outra possibilidade é o quê? Colocar um stop na minha posição. Léo, como assim? Pô, recebi 53 centavos. Se a opção estiver batendo R$1,06, eu desmonto a posição com prejuízo, visto que eu tenho um potencial de ganho muito maior, né? Eu tenho um custo de oportunidade muito maior do que esse eventual prejuízo que eu estarei tendo. Então essa é uma possibilidade também, eu faço isso para algumas ações, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e acaba dando muito certo, só que a gente tem que se atentar a um detalhe aqui que eu já vou explicar o que é. Então, essa daqui é uma possibilidade, eu estopar minha posição porque provavelmente nos lançamentos subsequentes eu já recupero rapidamente esse dinheiro ali que foi perdido, visto que essa é uma estratégia que tem alta probabilidade de retorno. Agora, qual que é o ponto aqui? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Às vezes a pessoa compra uma ação que é extremamente volátil e ela fica passando sufoco. Ela pega uma ação que é extremamente volátil, por quê? Porque paga taxas maiores, paga taxas mais gordas, então ela quer colocar mais dinheiro ali no bolso. Só que às vezes o ativo é extremamente volátil, então é difícil de você conduzir esse tipo de estratégia. Obviamente você pode fazer rolagem, né, que é recomprar essa opção, vender no vencimento subsequente, receber mais taxas, mas você só está postergando ali a sua obrigação, e ainda que a ação seja extremamente volátil, vai te dar muito calor. Então é muito mais fácil, tranquilo, você fazer isso primeiro em ativos que não têm uma volatilidade tão alta. Então você vai pegar ali BOVA11, vai pegar aqui BB Seguridades, BBSE3, que tem a volatilidade implícita baixinha, as taxas serão menores, mas você consegue conduzir esse tipo de estratégia de forma muito mais fácil. O outro ponto é que tem ativos que abrem com gap recorrentemente. Léo, o que é isso, gap? Pô, o ativo tá aqui quietinho, tranquilo, daqui a pouco, no outro dia ele já está abrindo com 10% de alta, 4% de alta, 5% de alta. E aí você não consegue estopar a sua posição. Por quê? Porque não deu tempo do mercado correr, aquele preço ali se desenvolver, você falou, opa, vou estopar. Não, ele já abriu ali o mercado lá em cima, e se você tiver que sair, vai ter que arcar com prejuízo, muitas vezes que não estava na sua conta. Então esse é o grande cuidado aí que tem que ter. E basicamente, essas são algumas formas de você trabalhar e manter a remuneração ali da sua carteira. Existem outras estratégias, o strangle vendido, coberto, que eu posso até falar mais um pouquinho aqui depois. Se vocês quiserem, inclusive, que eu faça um vídeo falando sobre strangle vendido, coberto, deixa aqui nos comentários que a gente grava falando um pouquinho mais, que é uma estratégia que eu gosto bastante, também com algumas ressalvas em determinados ativos, e aí tem que ter algumas características específicas. Mas é isso. Respondendo a pergunta, essas são duas formas de você trabalhar de forma eficiente, sempre com muito cuidado, porque lançamento coberto sim tem risco, tá? Quem te fala que não tem risco, cuidado. Então veja quais são os objetivos dessa pessoa por trás disso daí. No mais é isso, deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e clica aqui embaixo para conhecer mais sobre os nossos canais de recomendações de opções, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos vemos na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.